Nesse vídeo eu vou mostrar para você como finalmente evoluir no seu número de flexões. Esse que é um exercício tradicional aí para o seu peitoral, mas que muita gente tem dificuldade na quantidade de repetições para se fazer e aumentar esse número. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, então como eu falei aí no comecinho desse vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como finalmente você vai evoluir nas flexões. Esse que é um exercício muito básico, funcional em relação ao trabalho do peitoral, mas muita gente tem dificuldade, principalmente fazer em número elevados de repetições. E não só isso, galera, também flexão é um exercício muito pedido em TAFs, né, os testes de aptidão física, para você aí que estiver prestando algum tipo de concurso, seja ele de polícia, bombeiro, entre outros, tanto para o público masculino quanto feminino, é pedido flexões como uma das partes ali dos testes físicos para você ser aprovado. Normalmente para o público feminino é utilizado o apoio do joelho, mas mesmo assim é uma flexão, não deixa de ser. E também para o público masculino já é a flexão convencional mesmo, aquela militar, que também é utilizada. Eu fiz um vídeo similar em relação a isso, mas falando sobre a barra fixa, então agora nesse vídeo eu vou falar aí sobre as flexões. Eu vou mostrar para vocês um processo que você pode adotar, vendo quais exercícios do começo vão ser mais fáceis ou mais difíceis para você, dependendo do seu nível, e aí você vai experienciando, vai treinando aqueles movimentos que eu vou mostrar, até chegar nas flexões em si, para você conseguir bastantes repetições, e aí provavelmente ser aprovado no seu concurso, caso você esteja prestando, ou realmente conseguir fazer um número elevado aí nos seus treinos, que vai te ajudar a desenvolver o seu peitoral. Beleza, então, galera? Então, ó, sem enrolação, vamos lá para os primeiros exercícios aqui que eu quero mostrar para vocês. Para começar aqui, galera, os primeiros exercícios que eu vou mostrar para vocês vai ser as flexões, onde a gente realiza em um ângulo um pouco maior do que está fazendo ali paralelo ao chão. O que acontece é o seguinte, no meu vídeo lá sobre a barra fixa, eu falei para vocês que a gente tem que trabalhar com o corpo no movimento praticamente na vertical. Então, para você fazer um uso ali sendo mais iniciante, você pode fazer o movimento da barra fixa mais inclinado. Isso vai aliviar a necessidade de força que você precisa fazer para conseguir realizar um movimento. Para a flexão, esse sentido ele vai ser ao contrário, mas ele permanece essa mesma ideia, que é, se você está fazendo a flexão aqui no chão, e aí você faz um movimento de alavanca, né? Porque você está com o braço aqui, imagina que a minha mão é o chão, você está com o braço aqui, você tem que se levantar enquanto está com o pé ou o joelho apoiado lá no chão para fazer um movimento. É basicamente uma alavanca, então você precisa ali levantar em torno de uns 70%, 80% do seu próprio peso para conseguir fazer o movimento. Então o que a gente vai fazer para facilitar esse peso que você precisa empurrar contra o solo? A gente vai elevar esse apoio para facilitar essa ideia. Então aqui, galera, de começo, o que eu vou mostrar para vocês? É a flexão mais fácil de se fazer, que é ela na parede. Eu não tenho aqui na academia uma área boa para gravar para vocês e mostrar uma parede ali com um movimento, então eu vou adaptar mostrando aqui o apoio na barra do agachamento, que é como se fosse aí a nossa parede. Lembrando o seguinte, galera, a flexão ele é um exercício que vai trabalhar o seu peitoral, mas o movimento ele vai depender do seu tríceps e ombro para você conseguir se empurrar e fazer lá o movimento. Além disso, na questão da postura, é muito importante você se atentar, porque o ombro nunca vai ficar levantado dessa forma para você empurrar a parede. Na verdade, ele fica mais baixo, aqui na linha do ombro, né? Mais baixo do que a linha do ombro, e aí você faz o movimento de empurrar. Isso daí você vai adotar desde a flexão lá na parede até a flexão no próprio chão. Então, assim, desde a forma mais simples de se fazer a flexão até a forma real ali da flexão, você vai adotar essa questão da postura. Então, é muito importante vocês prestar atenção nisso para não ter desconforto no seu ombro e também para você sentir mais a musculatura, principalmente do tríceps, na hora de fazer a extensão do braço. Beleza? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês simulando a barra como se fosse a parede. O movimento ele vai ser bem simples. Eu vou dar uma certa distância para eu conseguir ter uma inclinação aqui sobre a minha parede, por assim dizer. Se eu ficar muito próximo, eu não consigo ter essa inclinação. Se eu ficar muito lá atrás, eu vou inclinar mais ainda. Então, mais difícil vai ficar o meu movimento. E aí você vai ver essa questão da distância de acordo com a sua capacidade. Se você percebe que está mais difícil, aproxima um pouco mais. Se você percebe que está mais fácil, você afasta um pouco mais, até inclinando o máximo que der contra a parede. E aí, galera, é o seguinte, apoiou a mão aqui, vamos imaginar que seja a parede, apoiei a mão inteira aqui, os pés na reta da cintura, eu vou inclinar meu corpo inteiro e aí eu empurro contra a parede. Importante dizer o seguinte, você não vai empurrar e se jogar lá para trás, fazer esse movimento do pêndulo. Você tem que ter o movimento inteiro controlado, então ida e volta, segue lá apoiado a mão na parede, né? O exemplo aqui nosso
que é a barra. Então você faz o movimento e empurra lá. Se você percebeu que já está difícil fazer aí o movimento na parede, é porque você está bem iniciante em relação ao movimento da flexão. Agora, se você afastando mais, inclinando mais, percebeu que está muito tranquilo, está muito fácil, o que a gente vai fazer é aumentar essa inclinação. Então aí a gente vai pro próximo exercício que eu vou mostrar para vocês. Galera, é o seguinte, a segunda variação que eu vou mostrar para vocês, que na verdade é um progresso em relação à parede. Se você percebeu que está muito fácil, você pode fazer a segunda alternativa aqui vai ser utilizar o banco para você ter mais inclinação e estar mais próximo do que é a flexão real. Então aqui com o apoio do banco, você vai estar mais inclinado para fazer o movimento. Você vai apoiar lá a mão normal, dar uma distância aqui do pé e aí você vai fazer o movimento lá da flexão. Lembrando, a distância aqui do cotovelo fica mais baixa do que o ombro e você empurra lá com o peitoral. Um detalhe muito importante, você não empurra com a cintura lá embaixo e aí perde a postura. É seu tronco inteiro rígido que faz o movimento e volta lá. Então, o seu corpo ele vai ter que se tornar uma coisa só, ou seja, ele desce todo junto e aí ele volta também todo junto. Não empurrar com a barriga, né, literalmente aqui nesse movimento, para você fazer ele certo. Essa é a segunda etapa que você pode utilizar aí dos exercícios mais diretos da flexão, que vai te ajudar a depois lá na frente você fazer ela contra o solo propriamente. Galera, é o seguinte, uma terceira etapa aqui que vai ajudar vocês também é, além de fazer o movimento da flexão em si, que vai te garantir aí que você consiga depois lá na frente conseguir fazer a flexão tradicional, é você também fazer um trabalho dos exercícios dos músculos acessórios. O que acontece, galera? A flexão, por exemplo, ela é um exercício que, por mais que seja para o peitoral, ela depende da força dos seus ombros e do tríceps para acontecer. O peitoral ele se torna uma consequência ali daquele movimento. Então é interessante também você fazer um trabalho desses outros músculos para eles se tornarem mais fortes e aí consequentemente ajudar a fazer ali um maior número, por exemplo, do movimento da flexão. E aí pensando nisso, eu vou trazer para vocês alguns exercícios específicos que vão trabalhar eles de uma forma quase direta ao movimento também da flexão. E aí nesses exemplos aqui que eu vou trazer para vocês, o mais interessante é você trabalhar a força pura mesmo que a gente fala, que são exercícios ali com baixa repetição, de no máximo até 8, onde você vai desenvolver, por exemplo, a hipertrofia miofibrilar, que é a hipertrofia aí voltada para a força. Não tem problema você trabalhar a hipertrofia sarcoplasmática, por exemplo, por questões de repetições mais altas, mas é mais interessante aqui você focar na força específica, então trabalhando com baixa repetição e alta carga. E aí pensando nisso, o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês, que vai ser para os ombros, principalmente a parte anterior e lateral, vai ser o desenvolvimento. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo do desenvolvimento com halteres, mas você pode fazer ele também na máquina ou algum tipo de exercício articulado aí. Enfim, fica livre para você escolher qual tipo de desenvolvimento você vai fazer, mas desde que seja esse exercício aqui em si. E por que ele? Porque eu tô escolhendo? Porque ele tem um movimento de empurrar muito similar à flexão. Então, ó, eu bem encostado aqui no banco, eu vou levantar os dois pesos, aí eu deixo o halter aqui na reta da minha orelha e faço o movimento empurrando lá em cima e aí desço até o cotovelo aqui chegar na linha do ombro. E volto lá. Lembrando o seguinte, eu não coloco o peso lá atrás, porque senão aqui eu vou ter um probleminha no meu ombro em longo prazo, então deixo um pouquinho mais para frente e aí faço o movimento lá. Então, dessa forma aqui. E aí, lembrando o seguinte, né? Você vai trabalhar, como eu falei, então faixas de repetições mais baixas para você trabalhar na força mais pura, mais específica, que é a hipertrofia miofibrilar. Seguinte, galera, segundo exercício aqui acessório vai ser agora para o tríceps, que vai ser o convencional aqui do tríceps na polia. Você pode utilizar também o tríceps testa, que ele é bem similar também ao movimento da flexão, mas eu vou mostrar aqui para vocês ele na polia, que é o mais convencional aí para você trabalhar. Uma dica muito importante é você utilizar pegadores que são de ferro, né? Ou pode ser a barra reta ou essa curvada aqui, mas não utilize a corda nesse exemplo, porque se você quer trabalhar com mais carga, trabalhando um treino voltado mais para força, você precisa de mais estabilidade para fazer um movimento. Então aí se você utilizar a corda, ela é mais instável, ela é mais mole, então você não consegue trabalhar com uma carga maior, mais real, mais próximo de ser um trabalho de força, tanto quanto você utilizando esses pegadores. Pensando em hipertrofia geral, assim, não importa muito essa questão, mas como você vai fazer um trabalho voltado mais para força, aí é interessante realmente você utilizar aqui um pegador mais firme. Então aí pensando no exercício, o movimento, ele é aquele convencional mesmo, deixa o cotovelo lá embaixo, estende, e aí volta o máximo que der, e estende lá embaixo, controlando bem a ida e aí a volta. Não deixa o cotovelo subir, né, dessa forma,
Então mantém ele estável aqui e faz o movimento. E aí, assim como o desenvolvimento, você vai trabalhar com cargas maiores e repetições mais baixas para desenvolver a sua força, que vai te ajudar lá na flexão. E por fim, galera, o terceiro exercício que eu quero falar para vocês, mas eu não vou ter aqui na academia, vai ser o tríceps na paralela. Esse que é um exercício também que faz um trabalho além do próprio tríceps, mas também de ombro. É excelente aí para você que quer melhorar na flexão. Só que aqui na academia eu não tenho aparelho para demonstrar para vocês, mas eu vou deixar uma imagem aí à mostra que existe aquele aparelho do Graviton, que ele tem também os apoios mais embaixo, que serve especialmente para isso. Ou seja, você coloca a carga ali no Graviton e aí vai aliviar o seu peso e você consegue fazer a paralela para te ajudar aí depois lá na frente na flexão. E aí, falado sobre o terceiro então exercício acessório que você pode utilizar, uma dica muito importante é realizar esses acessórios aí depois que você fizer um treino, por exemplo, peitoral ou de flexão em si. Prioriza sempre começar com o exercício objetivo que você está querendo, que no caso vai ser a flexão, e aí depois você trabalha esses acessórios, tá? Porque senão, se você for fazer eles primeiros e depois a flexão, pode ter certeza aí que esse exercício vai ser prejudicado por conta dessa ordem que você fez. Certo? Então, galera, e aí, ó, vou mostrar aqui para vocês agora 3 variações da flexão que você pode utilizar. A mais fácil, a intermediária e a mais difícil, que você pode utilizar também aí como uma forma de treino, que vai te ajudar também a fazer a flexão convencional. O que acontece é o seguinte, galera, normalmente nessas provas aí de TAF, eles pedem a flexão militar, que é a flexão mais convencional que a gente conhece. Mas existem algumas variações também da flexão, que ela pode ser feita mais fechada ou mais aberta, e aí isso daí vai influenciar no trabalho maior ou menor do seu tríceps e consequentemente ser mais fácil ou mais difícil de realizar. Então, ó, a flexão convencional é aquela que a gente deixa o braço aqui no lado do corpo e faz o movimento lá de empurrar. Acontece que a gente tem uma flexão mais fechada, que é a flexão triângulo, por exemplo, onde você faz aqui um triângulo na frente e aí você vai fazer o movimento de empurrar lá. Como você deixou o seu braço mais fechado, então você tem um trabalho um pouco maior do tríceps e aí você pode perceber que seja um pouco mais fácil de realizar triângulo do que o convencional. E aí a terceira variação é a flexão aberta, essa daí que realmente você deixa o braço mais aberto do que a distância aqui do seu ombro. E aí você faz um movimento lá. Nesse exemplo aqui de flexão, você tem um trabalho um pouco menor do seu tríceps, porque está mais aberto, então ele vai ser um pouco mais difícil de realizar. E aí qual que é a ideia de você utilizar essas variações, galera? É você trazer dificuldade para você mesmo, em relação ao número de repetição, em relação ao desconforto do exercício ali que você está realizando, e aí como consequência você vai ter adaptação dos exercícios e vai melhorar na flexão mais convencional, por exemplo. Então você fazer essas variações é interessante aí para você ter uma melhoria geral. Mas aí um detalhe muito importante é se você quer melhorar na flexão convencional mesmo, você precisa fazer ela. E uma dica interessante é aumentar a frequência de vezes na semana que você vai fazer esse tipo de treino. Então, às vezes, se você tá com o tempo limitado, você tá um pouco encurtado em relação ao tempo, você tem, sei lá, um mês, por exemplo, para treinar e conseguir fazer umas 25 flexões, é interessante você fazer de 2 a 3 vezes ali na semana para te ajudar a evoluir mais rápido. Quanto mais você treina, melhor você vai ficar em um tempo menor. Bom, galera, e aí é o seguinte, dado todas essas dicas, então eu acredito que se você seguir elas aí com frequência recorrente nos seus treinos, você certamente vai evoluir aí nas suas flexões e aí, consequentemente, aumentar aí o número de repetições que você vai conseguir. Certo, então, meus queridos, ó, espero de coração aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se essas dicas forem úteis aí, eu vou pedir para vocês que deixem um like, se inscrevam aí no canal e ativem o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Certo, então, meus queridos, de tudo isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo e tamo junto e bom treino.